Quase sempre. A vida nos conta histórias de passados remotos ou de expectativas para o futuro. Contamos histórias dos antepassados, marcando eras importantes, estados de evolução. Contamos de homens heróis, bravios e ao mesmo tempo ignorantes, sábios para o seu tempo, ultrapassado pelos tempos modernos. Tudo passa na vida, é o que dizemos. É o que dissemos. Paz, é verdade. A vida física é uma passagem, uma paixão, uma designação, uma civilização após a outra. Contamos histórias do passado. Contamos de glórias, de fracassos, de feitos históricos e de quedas inarráveis. Falamos de homens valentes e de covardes. Falamos de corrupção e de justiça. Falamos de desenvolvimento e de estacionamento. Falamos da beleza da natureza, da casa que moramos chamada Terra. Contamos a sua história, para que no processo evolutivo não se perca nenhuma das civilizações existentes. Recentemente, ocorreram descobertas de seres existentes na Terra que desfaz algumas crenças ou alguns fatos históricos, obrigando a reescrevê-los. E muitas outras vezes isto ainda acontecerá. Mas é importante saber de onde viemos, como éramos e para onde iremos, que lugar queremos. E a idealização do lugar que desejamos é marcado drasticamente pela formação do pensamento humano de acordo com a sua vibração. Ao ser que pensa em jardins idílicos, em cidadelas construída a ouro, na paz reinante, na comunhão dos seres, no idioma universal e na mansuetude de todos. Por outro lado, aos que vê o futuro de maneira apocalíptica, tudo destruído, tudo devastado, o homem voltando ao seu estado selvagem, e quando morre, se é que morre, vive num verdadeiro inferno construído pelas suas vibrações ideológicas negativas. Labaredas de fogo, escuridão, sujeira e podrume, seres animalescos, selvagens, extintos à flor da pele e de uma ferocidade que é capaz de destruir tudo e a todos que lhe cruzam os caminhos. Pensamentos humanos, idealizações, construções fantásticas que existem no campo mental de tudo.
Um paraíso sempre idealizado como um jardim, porque o primeiro homem que teve a ideia, a inspiração divina de descrever a formação da Terra como um jardim, serve de modelo a todas as outras gerações. Ninguém para pensar que pode ser de outra maneira sem ser um jardim idílico. Mas tem coisa mais prazerosa e com mais cara de paraíso do que um jardim? As galáxias, as estrelas, que reveste os nossos céus, que embeleza o nosso olhar, enfeitam estes jardins idealizados. Mas este mesmo céu fica escuro, rubro, cheio de raios e trovões, iluminando as idealizações do mesmo ser. Bipolaridade, ele diria. O homem carrega a bipolaridade, porque pensa bem, pensa ruim. Faz coisas boas e faz coisas ruins. Desenvolvimento, dizemos. Ignorância, falamos. E no meio dessas idealizações, sempre há o que penso bem e quem pensa mal. E como o homem é extremamente físico, para que o mal desejado a outro se realize de verdade, há a necessidade de mostrar-lhes o seu poder através de representações físicas, seja através de sangue, do sacrifício de animais, de outros objetos, de qualquer coisa que possa significar que o mal está introduzido na vida daquela pessoa. E suas vibrações decairão de tal maneira que o corpo perispiritual ficará doente. Obscurecido e denso, não consegue manter a quintessência e os quatro elementos da Terra que formam o corpo perispiritual preponderam, causando uma densidade, causando danos que são transmitidos ao corpo físico, como dores, angústia, depressão, melancolia, alergias de pele, alergias de cabelo, compulsões das mais diversas, vícios inteiros, aborrecimentos, levando a doenças mentais como bipolaridade, borderline, esquizofrenia. E doenças físicas graves, entre eles cânceres de órgãos, porque sintomatizam o medo, a dor e a angústia. A angústia, essa emoção real, essa dor verdadeira, causam efeitos devastadores no corpo perispiritual e, por conseguinte, no corpo físico. E quando o homem está contaminado pela semente do mal idealizado do outro, vai funcionar na mente pensante como a erva daninha chamada de tiririca. Você arranca e ela continua nascendo. Porque há necessidade de tirar a raiz do mal. Há necessidade de quebrar as superstições, os misticismos, e mostrar que a baixa vibração introduz o mal.
para voltar às vibrações de luz e idealizações felizes pela construção de Deus, o Criador e modelador de todas as coisas. Seria tão bom se fosse apenas explicar isto e a pessoa entenderia e não se permitiria mais ao mal. Mas é uma luta contra o misticismo, a superstição e crenças que divide a espiritualidade entre má e boa, entre criaturas infernais e criaturas angelicais. Enquanto na Terra houver a crença de anjos e de demônios, haverá os efeitos das superstições em vibrações induzidas, onde levará o mal. Não porque um ser a projetou, mas porque o outro ser recebeu. O emissor é culpado e o receptor também. E os dois juntos são culpados. E começa o processo obsessivo. O processo obsessivo nasce de uma ideia, de uma idealização, de algo errado e que vou buscar-lhe a causa para revidar. Ou a certeza de que o mal pode se recobrir, esquecendo-se do bem acima de tudo e de todos. Trabalho difícil. Arrancar a erva daninha pelo seu, pela sua batatinha com as suas raízes e não deixando nenhum dos seus frutinhos, para que o coração possa florescer no bem maior. Ensinar, procurar ver se o aprendiz apreendeu da lição para praticar o bem em si, vencendo o mal existente. A inveja e a negatividade são os fios elétricos condutores do desejo do mal maior, para neutralizar o mal, a necessidade de saber do bem. Trabalhar com essas energias densas dos ditos mesmos, feiticeiros, bruxas do passado e do presente e do futuro. Temos que lembrar o que eu disse no começo. Contamos histórias do passado para que não se repita no presente e projetamos o futuro para que possa idealizar um caminho melhor. Mas o homem ainda insiste em viver o passado ou o futuro e quase nunca o presente. Não lutas contra o mal. Vós lutais contra as vossas próprias superstições e superstições de seus colaboradores. Quando arrancar as ideias estranhas dentro da doutrina espírita e dentro do Evangelho do Cristo, então o bem e somente o bem reinará.